Portugal tem uma das gerações de jovens europeus mais bem preparadas de sempre. O problema é que a maioria deles querem ir embora. Os jovens não só saem de Portugal, como o fazem cada vez mais cedo. Qualquer dia, em vez de mandar as grávidas para a maternidade, os partos fazem-se na linha da fronteira, com o bebê a ser cuspido em direção à Espanha. E quem corta o cordão umbilical, em vez de ser a enfermeira, é o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Se isto não muda, quando tiver o próximo filho, a Carolina Patrocínio já não vai revelar se é menino ou menina, mas sim se é residente em Portugal ou imigrante. Em vez de um padrinho, o bebê vai ter um senhorio no estrangeiro. Como é que chegámos a este ponto? Hoje os jovens chegam aos 25 anos e querem ir embora de Portugal. Ao contrário do seu antepassado Afonso Henriques, que com 25 anos estava a bater na mãe para mandar embora de Portugal. Aí sim, havia jovens com determinação. Mãe, quer melhores condições de vida. Eu fico com o castelo e tu vais viver para Vigo. Ou dou-te um pontapé na boca. Antes de ir trabalhar para fora, muitos destes jovens até já tiveram experiências no estrangeiro. Seja no Erasmus na Polónia, no Gap Year nos Estados Unidos ou numa noite em que acabaram por ir ao grego. Com a quantidade de jovens a ir para fora do país, quem devia ser acionista da TAP era o cartão jovem. E os que não conseguem emigrar estão desesperados. Aqui o Tony fez uma campanha de crowdfunding a pedir que lhe pagassem 25 mil cafés. Eu preciso de 25 mil euros. É o preço das minhas propinas na Universidade de Cambridge, onde eu estudo. Se toda a malta aqui do meu bairro me desse €1, eu tinha o problema resolvido. €1 é um preço de um café. É tranquilo. Parece o Darth Vader do Monte Estoril. António, muito gira a metáfora dos 25 mil cafés, mas dava-te mais jeito 25 mil bombas de asma. Se em tempos os jovens da resistência eram o Sá Carneiro ou o Mário Soares, agora a voz da revolução é o Straca, que fez um hino negacionista com uma produção que mais parece um trabalho da área projeto. A bem da música, eu até queria sugerir aqui uma versão mais honesta. Em vez de jornalixo, sugiro populixo. Coisas chatas com autotune. Este separador tem eco. Eu não sou cúmplice de levar esta vacina. Eu prefiro espalhar teorias da conspiração. Eu sou uma fraude, a verdade eu abomino. Estes óculos na mesa nem têm graduação. A terra é plana, senão ninguém fazia o pino. O Covid é só uma gripe com expectoração. Jesus Cristo foi casado e teve um filho. O seu descendente vivo é o João Baião. Eu não sou cúmplice deste capitalismo, por isso fiz esta gravata laranja à mão. Eu não sou cúmplice de fazer rap mansinho, mas rimo com palavras que acabam em ão. Eu chorei quando nos morangos morreu o Dino e quando o Pipi e a Joana deram a mão. Eu não sou cúmplice de quem reescreveu o meu hino. Se eu te apanho na rua, estás morto no meu cabelo. Uma experiência no estrangeiro é com certeza enriquecedora. Eu próprio fiz Erasmus e se não fosse aqueles 6 meses em Roma, nunca saberia que é possível beber tequila por uma narina com funil. Mas emigrar não pode ser o plano único de um jovem quando sai da universidade em Portugal. Até porque os dados que vamos ver a seguir mostram que, quando imigram, os jovens pensam que vai ser uma estadia curta, mas acaba por durar sempre mais. E exatamente aquilo que eu faço com a árvore de Natal, que era só para ficar até 6 de janeiro, mas acaba por ficar o ano todo a fazer de candeeiro. A verdade é que somos a geração mais informada de sempre, que compara o pH de todas as águas do mercado e só compra do Monchique porque é mais alcalina. Somos os que veem o filme Don't Look Up sempre a acenar com a cabeça, com a condescendência de quem sabe que o planeta só pode ser salvo por nós, jovens altruístas, que lavamos os dentes com escovas de bambu e que em vez de pasta usamos merda de pombo. Somos os mais conscientes e empáticos, mesmo que seja solidariedade performativa, para dizer no Twitter que fomos ajudar a pintar as casas de um bairro social. Somos os que têm as opiniões mais acertadas numa sala do Clubhouse sobre os movimentos independentistas de Barcelona, mas continuamos a ser esquecidos pelos políticos. E às vezes é bem feito, porque também temos pouco interesse na política. Ouvimos os nossos pais dizer umas coisas e repetimos. Metade de nós acha que a culpa é dos últimos anos do PS, que sufocaram a economia portuguesa, a outra metade acusa a herança pesada dos tempos do Passos Coelho, e enquanto andamos aqui à agulha, está mais um jovem a escrever uma carta aberta no Reddit, cheia de adjetivos superlativos, onde lamenta ter de deixar Portugal. Coisas chatas com humor. Coisas chatas com humor. Antes de dizer coisas sobre os jovens, vamos conhecê-los. A melhor forma é através do estudo Os Jovens em Portugal Hoje, organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, a partir de um inquérito realizado em junho do ano passado a 4.904 pessoas entre os 15 e os 34 anos, em representação dos 2,2 milhões de jovens portugueses. Este estudo aborda temas diversos, desde a escola, aos transportes, à habitação, até à masturbação, que é também o percurso que muitos jovens fazem a seguir às aulas. Escola, transportes, casa, masturbação.
Vamos então aos números. Antes disso, este episódio tem o apoio da ASUS, cujos portáteis têm um novo ecrã OLED com super cores. Por norma, os grafismos do Coisas Chatas são sempre amarelo e branco, mas desta vez a ASUS vem dar mais cor ao episódio. É o Coisas Chatas com mais cor. Coisas chatas com mais cor. Coisas chatas com mais cor. Com o apoio da ASUS. Vamos aos números então. Os jovens portugueses dormem em média 7 horas e 22 minutos por dia. Aliás, por noite, pois é, isto está mal. Os jovens portugueses dormem em média 7 horas e 22 minutos, apesar do estudo não especificar quantas destas horas são dormidas nas aulas. O resto do tempo passam em média 8 horas e 24 minutos em casa e 8 horas e 14 minutos fora de casa. Em casa, além de tarefas domésticas, estudar, trabalhar e cuidar de familiares, sobram-lhes em média 3 horas e 22 minutos de tempo livre para se masturbarem. 3 horas mesmo assim é pouco. Para um jovem que vive em casa dos pais, tendo em conta a trabalheira que vai ter para não ser apanhado. Baixar as persianas às 4 da tarde, sem dar cana, deixar a porta entreaberta para controlar os pais a circular no resto da casa, colocar um fone no ouvido se quiser ver pornografia com som, mas manter o outro ouvido alerta para fiscalizar o barulho dos familiares e, por fim, deixar o cursor do rato em cima da cruzinha do separador do Pornhub para o caso de sentar alguém derrompante no quarto, ter a destreza de carregar automaticamente na cruz e mudar para um separador como a crónica do Rui Tavares. Mentira. A forma preferida dos jovens de passar o tempo é ver filmes e séries, como mostra aqui o estudo. Mas como por outro lado, 3 em cada 10 pessoas passa mais de 3 horas por dia nas redes sociais, é provável que a única forma que tenham para ver esses filmes seja pelos frames da comunidade Cultura e Arte. Vamos à educação. Apenas 1/3 dos que já terminaram os estudos fizeram o ensino superior. A grande maioria, 46%, só foi até ao secundário. Provavelmente traumatizados por ter educação física logo à primeira hora da manhã, corta para agregar leite às 9 da manhã por causa do teste dos bips. 70% só estudou no público e 27% estudou no público e no privado. Apenas 3% só estudou no privado, num universo que representa todos os alunos que foram do São João de Brito para a Católica. 1 em cada 5 jovens já estudou pelo menos uma vez no estrangeiro. Isto não inclui de certeza os alunos que foram de Erasmus, porque eu não conheço um único aluno que tenha feito Erasmus e tenha estudado no estrangeiro. 77% quer ir para a universidade para ter melhores empregos e salários melhores. Que sonhadores. Dos que não querem ir para a universidade, 40% toma essa decisão porque quer ser youtuber. Estou a gozar. Imaginem, pai e mãe, eu sei que o vosso sonho era eu ser engenheiro, mas as únicas torres que eu quero fazer são de Kinder Delice. A verdade é bem mais dura. 40% dos jovens tomam a decisão de não ir para a universidade por falta de dinheiro ou porque precisam de trabalhar. Por falar em trabalho, 7 em cada 10 jovens que já não estudam têm trabalho pago e 1 em cada 4 dos que estudam também trabalha. Então, Iguito, aqui é que os números são assustadores. Quase 3 em cada 4 jovens que trabalha recebe até 950 euros líquidos por mês. As meias do Batáguas custam mais. Enquanto o meu produtor preferir o Batáguas, eu vou dar uma bicada ao homem por episódio. Só metade dos jovens que trabalham por conta de outrem é que têm contrato efetivo. 15% deles, quando lhes perguntaram neste inquérito qual o tipo de contrato, responderam outros. Todos sabemos que outros significa recebo o dinheiro em notas por baixo da mesa para não pagar IVA. Então, e com quem é que os jovens vivem? Mais de metade dos jovens, 57%, ainda vive com os pais. Se este estudo tivesse sido feito pelos meus pais, quando eu vivia lá em casa, a frase seria: 57% dos jovens acham que vivem num hotel. Apenas 1 em cada 10 jovens vive com os pais porque se sente bem. E mesmo assim, inspecionem a mesada deste menino. 6 em cada 10 jovens continuam em casa dos pais apenas por instabilidade económica, a diminuir diariamente os parâmetros no idealista, até um dia decidir ir viver para um quarto em alverca, sem janelas nem água potável. Só 5% dos jovens não fazem a cama. Desculpem, só 5% dos jovens vivem sozinhos. A forma mais fácil de sair de casa dos pais é partilhando as despesas com alguém. 29% dos jovens vivem com a sua cara metade. Cara metade, que passado 6 meses é cara 1/8, porque já não podem ver a cara dele à frente. O problema é que 2 em cada 5 jovens estão encalhados. Parte boa, não têm de levar com alguém obcecado em espremer-lhes os pontos negros nas costas. Parte má, com o preço das rendas, é impossível para eles sair de casa sozinhos. À medida que vão diminuindo os tais parâmetros no idealista, vão aumentando infinitamente o perímetro da pesquisa no Tinder, até encontrar alguém que nem gostam especialmente, mas que, enfim, toleram, ao ponto de conseguir dividir uma renda. Portugal é o 5º país da União Europeia onde os jovens saem mais tarde de casa dos pais, aos 30 anos, acima da média europeia de 26,4 anos. Nesses 4 anos, um jovem europeu ganha autonomia, enquanto que um jovem português continua a ter de ouvir a mãe dizer-lhe para não deixar a toalha em cima da cama. Pior que nós, só mesmo a Croácia, Eslováquia, Malta e Itália. É com estes que estamos a competir. Os jovens italianos gostam tanto de ficar em casa que o país devia mudar a forma de bota para uma pantufa. Já agora, a Suécia
Suécia é o país onde os jovens saem mais cedo de casa, em média aos 17,5 anos. Normal, está lá a Greta, que aos 9 anos já vivia numa gruta autossuficiente e passava a roupa a ferro com um calhau. Por outro lado, 16% dos jovens têm filhos, 64% têm um filho, 29% têm 2 filhos e as irmãs patrocínio têm mais de 3. Metade dos jovens têm 6 amigos ou mais, 23% têm 4 ou 5, 22% 1 a 3 e apenas 4% são informáticos. Os jovens passam 25% do tempo com o companheiro ou a companheira e 18% do tempo com os amigos. E o autor deste estudo está numa relação tóxica porque não estudou o tempo que os jovens passam com o companheiro e com os amigos ao mesmo tempo. 16 anos é a idade média com que os jovens começam a sair à noite e a fazer TikToks a dizer: olá, eu sou a Tota e quem eu acho que vai ficar mais bêbada é a Concha. Quanto a hábitos de risco, 1 em cada 4 jovens fuma tabaco, 7 em cada 10 bebem álcool e 3% costuma ir ao boom. 23% dos jovens já tentaram ou pensaram suicidar-se. 25% já tomou medicamentos para a ansiedade e depressão e 30% já tomou algo para o sono, o meu podcast incluído. 85% dos jovens já teve relações sexuais. Com quantas pessoas em média? Os homens dizem 5 e as mulheres dizem 4. Mas os homens nisto são como o Brian Ruiz, gostam de jogar por cima. Metade dos jovens faz sexo uma vez ou mais por semana. 1/3 usa sempre contraceptivos, seja preservativo, pílula ou andar de croques. Entre os jovens, 67% dos homens e 42% das mulheres têm o hábito de se masturbar. Relembro que apenas 5% dos jovens vive sozinho, o que significa que quando o vosso homem ou a vossa mulher demora um bocadinho mais no duche, não é porque está a esfregar bem os dedos dos pés. Já na política, os jovens parecem mais conscientes que os adultos. 53% dos jovens vota sempre, 21% na maioria das eleições e do universo total dos jovens, 74% acham que quem não vota não se pode queixar dos governantes. 87% dos jovens têm uma posição política, basta ir ao Twitter para ver porrada entre adolescentes do Bloco e da Iniciativa Liberal, cuja única semelhança política é defender a isenção de IVA para os cremes do acne. Segundo o estudo, há mais mulheres de esquerda e mais homens de direita. Este estudo sustenta ainda a ideia de que os jovens são sobretudo ativistas de sofá. Apenas 10% participaram numa manifestação, mas 40% já assinaram uma petição, nem que seja pelo fim das frutas cristalizadas no bolo rei. O mesmo acontece com as alterações climáticas. A maioria dos jovens sente-se responsável pelo clima, mas só 1% não conduzem de todo por questões ambientais. Mas esses 1% são barulhentos. São aqueles que o único transporte que alguma vez usaram foi um barco insuflável no Paredes de Cora. São estes os números, obrigado a ASUS e um props para os seus ecrãs com cores reais, tão reais que neste preciso estúdio eu experimentei um computador da ASUS e aconteceu-me isto. Agora que já conhecemos os jovens, vamos ao que interessa. Há ou não cada vez mais jovens portugueses, cheios de estudos e certezas, a abandonar o país em busca do sonho? De acordo com as estimativas das Nações Unidas relativas a 2017, Portugal continua a ser, em termos acumulados, o país da União Europeia com mais imigrantes em proporção da população residente. Ao todo são 2,3 milhões de imigrantes nascidos em Portugal, o que equivale a 22% da população a viver imigrada, sendo o 27º país do mundo com mais imigrantes. Até o João Rendeiro fugiu para a África do Sul. A maior parte da imigração continua a ser pouco escolarizada e de mão de obra barata. Mas a verdade é que a imigração qualificada tem aumentado bastante mais. De 2001 para 2011, enquanto que o resto da imigração teve um aumento de 8%, a imigração qualificada cresceu mais de 88%. Já agora, para quem não sabe, este processo de imigração qualificada é correntemente chamado de a fuga dos cérebros. Um fenómeno que também costuma acontecer aos concorrentes do Big Brother. Uma investigação das universidades de Coimbra, Porto e Lisboa estudou uma amostra de 1.011 imigrantes portugueses com formação superior, em representação dos 146 mil imigrantes qualificados acumulados até à data. Este estudo concluiu que 52% consideraram pouco ou nada provável um regresso a Portugal. Os tugas estão a ir embora e não querem voltar. Na altura do estudo, 26,7% dos cérebros nacionais imigrados escolheram ir para o Reino Unido. Estamos mesmo a fazer qualquer coisa mal se os jovens têm vontade de trocar Portugal por um país onde chove todos os dias do ano, a alimentação é à base de fritos e o chefe de Estado é o Malfoy depois de 10 anos em anfetaminas. Então, mas porquê é que os portugueses não querem regressar a Portugal? Vejam a imigração dos portugueses como se fosse a dieta do ante. Há um antes e um depois. Da mesma forma que a saúde do ante melhorou quando ele deixou de comer um caminhão de Doritos ao pequeno almoço, também a saúde financeira dos jovens melhora quando saem de Portugal. Antes de imigrarem, 36% dos jovens deste estudo estavam desempregados e 10% em situação de subemprego em Portugal.
Depois de emigrar, 92% ficaram empregados. Antes, só 54% estavam a desempenhar as funções para as quais estudaram. Depois, esse número sobe para 75%. Antes de emigrar, 70% recebia menos de 1.000 euros por mês. Depois, 51% passou a receber mais de 2.000 euros e 26,6% passaram a receber mais de 3.000 euros por mês. Vamos às contas. Quanto é que custa esta fuga de cérebros a Portugal? Portugal perde diretamente a dois níveis. Perde o montante que investiu na formação destes jovens, andaram os miúdos a aprender o passe composé nos salesianos para depois o irem exibir em bordeus, e perde também o que iria recuperar com esses jovens ao longo da sua vida ativa com os impostos. IRS, Segurança Social, cotas do Sporting, multas da AML. Para calcular o impacto desta fuga de cérebros, temos de olhar para o valor definido pela OCDE para formar um diplomado em Portugal. Depois multiplicamos este valor pelo número de imigrantes qualificados, os tais 146 mil portugueses, o que totaliza 8,8 mil milhões de euros de prejuízo. Um montante que corresponde a 10 anos do investimento público feito nas universidades e institutos politécnicos. Quase tanto como uma t-shirt do Batáguas. Portugal é um dos países europeus em que esta fuga de cérebros mais se acentuou na última década. Este fenómeno faz com que o capital humano não seja rentabilizado no país de origem, ou seja, os países receptores vão beneficiar dele a custo zero. Foi o que aconteceu ao Bernardo Silva, que fez a formação no Benfica e nunca teve uma oportunidade cá e só rendeu lá fora. Continuando com os exemplos com o futebol, todos os jovens deviam ter as mesmas oportunidades que o André Almeida. Mas isso não acontece. Portugal é só o 26º país do mundo a conseguir reter mais talento. Ainda recorrendo ao futebol, emigrar, claro, pode ser bom para Portugal. O Bruno Fernandes precisou de ir jogar no Sampdoria para voltar a Portugal. Quando há diáspora, há benefícios para os países de origem e de destino. Mesmo aqueles que têm emprego querem ir. 54% dos inquiridos no estudo tomaram a decisão de partir mesmo estando empregados. Porque apesar de terem emprego, grande parte recebe abaixo dos 1.000 euros ou tem emprego ocasional. Tipo ser promotor de tabaco aquecido numa bomba de gasolina. As principais razões que conduziram à imigração são a procura de emprego e melhores salários, cerca de 80% dos inquiridos, e a necessidade de realização e progressão na carreira, 95% dos inquiridos. Lá está, pouca gente se vai embora para Paris porque viu o Lupin na Netflix. É sempre à procura de melhores condições de vida. Como é que isto se resolve? Com políticos corajosos. E isso depende de nós, que somos quem os elegemos. O jornalista Aitor Hernández Morales, que viveu em Portugal e um pouco por todo o mundo, diz que o nosso sistema político privilegia políticos que estão focados apenas em vencer as próximas eleições. Ou seja, quem manda não tem coragem para investir em medidas de longo prazo e prefere apostar em soluções rápidas, tipo turismo e construção. A um mês das eleições, garante mais votos construir uma pista de karts do que planear o urbanismo a 4 anos. Só vejo aqui a produção fazer assim com a cabeça. É isto. É um humor que mete o dedo na ferida. Estas decisões de curto prazo criam emprego de baixa remuneração. Sim, senhor. Mais um estafeta do Uber Eats. Emprego barato é melhor do que nenhum emprego. Mas os impactos negativos de longo prazo, destes booms que vimos em Portugal nos últimos anos, do imobiliário, do turismo, até das hamburguerias, superam os seus benefícios de curto prazo. Isto é o mesmo que a gestão de carreira de um youtuber. Podes optar por fazer vários vídeos de merda. Comer cápsulas de detergente, fazer o desafio da canela, comer 500 cheeseburgers pelo cu e ganhar seguidores que a longo prazo se vão desinteressar pelo teu conteúdo. Ou podes pensar num projeto a longo prazo, com um conceito, bem filmado, que demora a fazer, não dá tantos seguidores, mas que os que dá são para sempre. Ou seja, o pouco investimento, somado a um modelo de economia de serviços baseado no turismo volátil e baixos salários, faz com que haja poucas oportunidades, para além de empregado de mesa no Vila Galé da Albufeira e barman no Bliss. Mesmo nas soluções para recuperar imigrantes, só se pensa a curto prazo. Não há descontos fiscais que possam compensar o corte salarial sofrido por um português que abandona um emprego digno lá fora para ganhar um salário médio no seu país. O Ronaldo voltava para Portugal para jogar no Marítimo, se não pagasse o IMI. Para fazer os imigrantes voltarem, tem de haver um investimento sério na própria indústria em Portugal para que os seus cidadãos não dependam da vontade dos bifes de vir jogar golfe a Valdelobo. E tem que haver uma mudança profunda da cultura de trabalho. Horários até às 10 da noite, em que desde as 6 os trabalhadores já só estão a fazer as compras online no Auchan, não faz bem sentido. E os mais velhos têm deixado de ver os mais jovens como uma ameaça em vez de um trunfo. Até o cota do Tiago Betancourt se sente ameaçado pelo Fernando Daniel. E toco antes do Tiago Betancourt. E há uma altura em que eu tenho uma música do Ed Sheeran, que era o A Perfect, onde ele ironiza um bocado e vira-se: malta, vocês gostam de Ed Sheeran? E a malta, mas não vou cantar, eu só canto músicas minhas. Tiago, o Fernando canta bem, apesar de ter nome de eletricista. Citando o jornalista uma última vez, este modelo, refém da mão de obra barata, reforça as más condições de trabalho, a subserviência aos estrangeiros e favorece a especulação que leva a cidades inviáveis, em que só é possível viver em casa dos pais até aos 70 anos. Podem continuar a vossa pesquisa no LinkedIn, para oportunidades de trabalho em Reykjavik, com todos entre nós.
ou Guarda das Neves. Se entretanto quiserem, também podem apoiar o meu trabalho no Patreon, em patreon.com/guilherming e ter acesso a conteúdos exclusivos. Coisas chatas com humor. Coisas chatas. Está tudo maquilhado no final. Coisas chatas com humor. A making offer não apanhou no início e então tenho que fingir. Está uma mentira. Tem ali, vai comer. Vejam isto, isto é do outro, não vejam isto. Coisas chatas com humor. Coisas chatas com humor. Coisas chatas com humor. Coisas chatas.